Vamos lá, faltando 10 segundos, vou começar a gravar aqui, pessoal. Vamos lá, faltando Recording 10 in segundos, vou progress. começar a gravar aqui, pessoal. Ótimo, legal, bacana. Vou abrir agora, daqui a pouco, a página no YouTube também. Vamos lá, faltando Recording 10 in segundos, progress. Bom, pessoal, 8 horas em ponto. Boa noite a todos vocês. Hoje teremos a palestra do Rafael Haig, PY3 Fox Fox, Recording. doutor em Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou ler um pequeno briefing aqui do Rafael, para que vocês saibam com quem vocês estão se metendo, né? Rafael disse que ele descobriu o fascínio pelo radioamadorismo ainda na infância, no início dos anos 80, através da rádio escuta. Era um período áureo das ondas curtas e ainda a época da Guerra Fria. Entra para o radioamadorismo aos 14 anos de idade, como Papa Uniforme 3, Romeu Alfa Hotel, e operando quase que exclusivamente em CW com equipamentos caseiros em QRP. Formou-se como técnico em eletrônica na Escola Técnica Parobé. Depois ele tornou-se classe B e classe A como PY3 Fox Fox. E continua o caminho na ciência, concluindo o curso de Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também realizou o seu mestrado e o seu doutorado. Foi professor de graduação e pós-graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, e depois na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul. Na Unicinos, uma outra universidade aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e atualmente ele atua na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, onde ocupa também o cargo de pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Ele foi diretor técnico da TVE, uma TV estadual, né, estatal, e da FM Cultura, entre os anos de 2011 a 2014. Atuou como consultor técnico junto ao Ministério das Comunicações e Anatel, na elaboração do Plano Básico da TV Digital Brasileira. Possui mais de 200 países trabalhados e confirmados, operando apenas em QRP, nas faixas de HF e VHF. E continua ativo atualmente desde das bandas de 2.200 metros até 23 centímetros. Confesso para vocês que eu não faço a menor ideia de que seja 2.200 metros. Com vocês, então, pessoal, Rafael Haig, PY3 Fox Fox. Boa noite, Toledo. Boa noite, colegas. Agradeço também ao convite, Toledo. Agradeço a Labre também, a RS, né, pela promoção do evento. E eu vou iniciar, né? Hoje eu não vou falar tanto da parte técnica do Nano VNA, como o Igor fez nas últimas palestras, né? E vai continuar fazendo. Mas a intenção é abordar uma das possibilidades do Nano VNA, que é a carta de Smith, né? Que é uma ferramenta muito útil, né? Bastante poderosa também, e que o Nano VNA tem como opcional, né? Uma das telas, um dos traços, como chama, né? Então eu fiz uma breve apresentação, né? A ideia também não é se estender muito hoje, até porque a gente está na metade de um feriadão, né? Enfim, do final de domingo. E só comentando, Toledo, a banda de 2.200 metros é o equivalente a 137 kHz, né? Foi uma banda habilitada no ano passado aqui no Brasil, né? Em alguns países da Europa, Estados Unidos já há alguns anos, e junto com ela veio a banda também de 630 metros, né? 470 kHz. E é uma banda cheia de desafios, né? 660 já é desafiador, essas duas bandas aí são mais ainda, né? Eu vou fazer aqui a minha apresentação, só um minutinho. Compartilhar a tela. Aqui. Eu acho que já está aparecendo, né?
Tá, acho que já tá começando a aparecer aqui a tela. Vou fechar aqui a janelinha. Tá, ok. Toledo, a tela está aparecendo já? Eu até estou acompanhando aqui pelo YouTube, mas tem um delay. Tá aparecendo sim, Rafa. Tá. Então, a ideia, né, é realmente fazer uma rápida conversa, né, sobre a carta de Smith. Antes alguns minutos antes, a gente estava conversando com o Igor, né, então a própria carta, né, ela tem uma infinidade de usos, né, de potencial, enfim, a gente não vai conseguir em uma hora, né, nem em duas, ah, abranger, né, todo o potencial da carta de Smith, né, que apesar do tempo, né, ela foi uma ferramenta muito útil numa época pré a existência dos computadores, né, até a calculadora eletrônica, mas ainda hoje, né, ela é bastante utilizada porque ela é uma ferramenta visual, né, mais do que uma ferramenta de cálculo, né, ela continua sendo utilizada, né, bastante, né, para identificação de funcionamento de dispositivos, como antenas, filtros, enfim, adaptadores de impedância, né, e a informação visual que ela carrega na carta, né, é muito útil. Então, a ideia é fazer uma rápida conversa, né, enfim, a gente não vai uh, se aprofundar nos aspectos matemáticos, né? Porque, enfim, mas eu vou comentar um pouco, né, sobre a matemática envolvida na carta de Smith, mas não se assustem, né? O importante é a gente discutir o conceito, né, das informações visuais que a carta oferece, mais do que a matemática envolvida atrás dela. Tá? Então, a intenção, né, eu fiz aqui uma espécie de resumo, né, a gente vai discutir o porquê falar sobre a carta de Smith hoje, né, numa época onde a gente tem softwares poderosos, computadores poderosos, né, enfim, aplicativos, né, que eu consigo carregar, inclusive, no meu celular. Fazer, obviamente, um breve histórico sobre a carta de Smith, né, vou falar um pouco, ou quase pouco, né, porque não tem como reduzir muito, né, a questão da matemática envolvida na carta de Smith, como ela foi desenvolvida, né, com quais ferramentas matemáticas, apresentar de fato, né, o que é a carta de Smith real, né, alguns casos especiais utilizando a carta de Smith, né, alguns exemplos reais, né, do dia a dia, enfim, medidos, né, na prática. Eu vou fazer a apresentação, falar um pouquinho, né, desse parâmetro também físico que é chamada de admitância, né, mas não se assustem, né, com os nomes. E por fim, né, a gente chega a uma carta completa da carta de Smith, que é a chamada carta de Smith ZY, né? E depois a gente finaliza, né, com alguns questionamentos, né, e desafios futuros, tá? Então, por que falar da carta de Smith, né? Primeiro, ela tá contida, né, no nosso nano VNA, enfim, qualquer analisador vetorial, né, tem a carta de Smith como quase sempre a tela inicial, né, uma das telas mais importantes. E o que acaba ocorrendo, né, de fato, eu diria que talvez 99% dos usuários do NanoVNA, né, que só querem lá fazer a medida da relação de onda estacionária da sua antena ou analisar um filtro, né, a resposta de um filtro de RF, ele acaba apagando, né, não usando a carta Smith, né, porque às vezes, né, diferente de um sujeito, um radioamador que tem uma formação teórica, né, um pouco mais aprofundada, ele acaba se confundindo, né? E não acaba não entendendo para que aquelas curvinhas lá verde, né? E esse monte de arco, de círculo, né? E a primeira coisa que ele faz é lá na opção de configuração dos traços, né? Das linhas, apagando o traço da carta de Smith, né? E fica só com as demais respostas, né, gráficos do VNA. Para muita gente, né, eu não sei, a gente tem público de todo o país, né, mas aqui no Sul, principalmente, né, a gente utilizou por muito tempo um inseticida chamado Boa Noite, né, e aparece, né, na primeira vista aqui a carta de Smith no VNA uma curva, né, uma espiral muito parecida com o nosso Boa Noite, que era um repelente de mosquito, né, principalmente, tá? Mas a carta de Smith não tem nada a ver com o repelente aqui que a gente usa como
inseticida, né, para mosquito, né? Então acaba ocorrendo isso, né? As pessoas ficam só naquela curvinha de resposta do parâmetro S11, né, que o Igor já comentou nas palestras anteriores, né? Ou na curva da resposta S21, né? E acaba não usando, né, o potencial, né, da carta de Smith que está contido, né, como, repito novamente, no nosso nano-VNA. Tá? Então, acho que esse é um dos motivos, né, por que a gente é importante, né, e é desafiador também, né, falar sobre a carta de Smith como uma possibilidade, né, de uso do nosso VNA, né, que traz, né, novamente, boas aplicações e respostas, né, visuais para o comportamento de dispositivos, no nosso caso aqui, antena, por exemplo. Né? Bem, o que é a carta de Smith? Né? Não é a caixa postal lá da família Smith americana. Né? Então, a carta de Smith, por mais que leve esse nome de carta de Smith, né, na verdade, ela é uma ferramenta gráfica, né, visual para entendimento, né, do comportamento de dispositivos, né, tanto do ponto de vista da sua resposta, né, do plano resistivo, né, como reativo, enfim, plano real, imaginário, né, como a gente chama também a resposta de dispositivos que operam em radiofrequência, né? Então a gente não vai falar aqui sobre não é, né, não é uma carta de correio, né? E o interessante também, né, que na mesma época que o Philip Smith, né, desenvolveu a carta que leva o nome, né, carta Smith, teve um japonês, né, o Mitsuhashi Tosaku, né, inclusive foi 2 anos antes, né, do Smith, né, ele apresentou uma ideia muito parecida, né, com a proposta da carta do Philip Smith, né, mas por uma questão, talvez, de divulgação, né, naquela época a gente está falando anos 30 do século passado, né, enfim, a comunicação não era tão rápida como nós temos hoje, né, o número de publicações também era muito reduzido, né, o tempo de divulgação dos artigos científicos, né, era muito mais lento do que nós temos hoje, né. Então, acabou que esse japonês, né, o Tosako, ficou esquecido, né? Então, quando a gente fala de carta Smith, só lembra do Philip Smith, né, como o criador. Mas foram criar desenvolvimento, né, quase que simultâneos, né? Inclusive o japonês apresentou antes, né, a carta do que o Smith. Né? Isso acontece em várias áreas da ciência, né? Aconteceu com cálculo, né, diferencial integral, né, com Newton, Leibniz, enfim. São pessoas, né, que trabalham na mesma área e chegam a resultados muito parecidos, tá? Então tá aqui, né, o nosso conhecido criador da carta de Smith, né, o Philip Smith, né, ele nasceu lá em 1905, né, com 23 anos ele se junta ao corpo de engenheiros da Bell, né, a Bell, né, seria o equivalente hoje de uma Google, né, para a gente ter um parâmetro histórico. Né? O que a Google faz hoje, né, ou a Apple, né, empresas parecidas, era o que a Bell fazia lá nos anos 30, né, início nas primeiras décadas do século passado. Inclusive, né, alguns prêmios Nobel, né, foram atribuídos a engenheiros físicos da Bell. Né? E também, né, no contexto histórico, quando a gente fala de radiodifusão naquela época, é o equivalente à internet de hoje. Né? Era um meio, né, muito popular, né, de divulgação de notícias, enfim, informação, né, mensagem. Então, o rádio era a internet dos tempos atuais e a Bell, né, a gente pode equiparar com uma Google, né, da época dos anos 30 do século passado. Tá? Também, né, lembrar que a gente está falando de 80 anos atrás, né, praticamente, né, onde as ferramentas, né, tanto ferramentas computacionais que não existiam, né, computadores eram analógicos, os instrumentos de medidas também muito rudimentares, né, não se media, por exemplo, onda estacionária, se media com termoacopladores, né, a gente não tinha medidores tipo digitais, né, o Bird, nada disso parecido, né, havia naquela época, né, eram mecanismos muito rudimentares de medida, né, se media tensão e corrente ao longo de linha, por exemplo, né, enfim. Mas a matemática é a mesma, né, a teoria matemática que nós usamos hoje era a mesma naquela época, né, só que o ferramental
tecnológico, né, era muito diferente, né? Então, né, o que leva também o Smith, né, a desenvolver a carta que leva seu nome, né, é tentar uma ferramenta visual, né, que possibilitasse, né, calcular o comportamento, principalmente, né, de linha de transmissão, mas também antenas, né, e dispositivos de RF, sem necessitar, né, cálculos, né, que naquela época, novamente, né, a gente não tinha nem calculadora eletrônica, né, era régua de cálculo, né, como essa aqui, né, aqui abaixo da figura. Calcular exponencial, logaritmo, era com tábua de logaritmos, né? A gente não tinha um computador, um smartphone que eu coloco lá o log de 2 ponto não sei o que e aparece na hora a resposta, né? Então eu usava tábuas de logaritmo. Então fazer um cálculo, por exemplo, de estimativa da resposta de uma guia de onda ou de uma linha de transmissão, às vezes levava horas, né? Ou até dias, né? Então ele pensou, né? Criou, não pensou, né? Ele criou uma ferramenta gráfica que facilitava, né, esses cálculos, né, porque ela possibilitava, otimizava o tempo, né, ela evitava o cálculo numérico, né, de alguns parâmetros físicos, né, de dispositivos como linha de transmissão, por exemplo. E o que ele usava, né, nessa ferramenta gráfica? Uma régua, né, uma régua comum e compasso, né? Então a ferramenta que ele criou era de fácil uso, né? O entendimento não era tão fácil assim, né? A gente vai ver que mesmo quem é da área, né, muitas vezes acaba não utilizando a carta de Smith, né, até para principalmente para fazer cálculo, né, hoje não se usa, né, mais carta de Smith para cálculo, né, mas se usa como ferramenta visual informativa, né, de parâmetros de dispositivos, né, mas naquela época se usava para cálculo, né, para otimizar o tempo, né. Então, o Smith, o que ele fez? Desenvolveu um sistema, né, que usava um novo sistema de coordenadas, né? A gente tem um sistema cartesiano, né, o nosso, talvez o sistema mais conhecido, um par XY, né, um cartesiano em 3 dimensões, x, y e z. E o sistema desenvolvido pelo Smith, né, usava curvas ortogonais, né, círculos. A gente vai ver daqui a pouquinho, né, como é que ele foi desenvolvido e não mais o sistema simples cartesiano, que eu também posso representar, né, números reais e complexos num sistema plano XY, né? E no início, né, o interessante é que o sistema que o Smith desenvolveu, ele não foi muito bem aceito, né? Então ele levou 2 anos para publicar numa revista científica, e mesmo após publicado, o artigo, né, não foi muito bem aceito, né, pela comunidade científica, porque não, de fato, acho que não entendia, né, ou não achava tão útil, né, a ferramenta que o Smith desenvolveu. E aqui eu peguei uma frase, né, do George Software. O Software foi um brilhante físico e engenheiro, né, dos anos 30, 40, 50, né, ele basicamente inventou toda a base, desenvolveu a base matemática para a guia de onda, né, atuou na área de radioastronomia solar também, e muitos dizem que o software, por pouco, né, não ganha um prêmio Nobel, né? Ele foi indicado várias vezes, né? Mas, enfim, foi um físico, um engenheiro brilhante naquela época também. E ele escreveu isso aqui, ó. As ideias do Smith foram um lampejo raro e de infinita genialidade, né? Foi para seu crédito eterno que ele não permitiu que sua ideia morresse na videira, mas a nutriu até que tivesse levado a um alto grau de perfeição. Ou seja, isso resume, né, a persistência do Smith, né, na divulgação dessa ferramenta que ele havia desenvolvido, né, e que levou muito tempo para ser aceito, né? Não foi algo que teve uma aceitação de início, né? Bem, o que é essa tal carta de Smith, né, e como ela foi desenvolvida, né? Ela apresenta uma proposta nova, né, como falei antes, né, a partir de um novo sistema de coordenadas, né, com arcos, com círculos, né, que representam as componentes reais e imaginárias, né, de qualquer dispositivo eletrônico, né? Então, se a gente pensar o nosso caso talvez mais simples, né, num dispositivo como uma antena, né, já o foco dos nossos seminários aqui são antenas, né? Eu posso simplificar, né, um sistema irradiante, né, acoplado a um equipamento transmissor, né, como a fonte aqui, né, que também tem uma resistência e uma impedância, né, um R, um X, a gente chama a parte complexa aqui, a parte
parte real, né? Aqui seria a saída do conector do meu transmissor. Depois eu tenho a linha de transmissão, né? E por fim aqui a antena, né? Que também ela pode ser resumida como um dispositivo com duas resistências, né? Seria uma resistência de radiação, né? Que realmente vai acoplar o dispositivo ao meio, né? Aqui no nosso caso é o ar. Uma resistência física, né? De carga, que seria a resistência do fio, enfim, de emendas, né? E aqui uma caixinha chamada aqui de XA, aonde eu coloco as componentes complexas, né? As componentes indutivas, capacitivas da minha antena. No fundo é isso, né? Uma antena é basicamente isso aí. Normalmente a gente não está interessado, né, nessa componente, ou faz o máximo de esforço para que ela seja nula, essa aqui também, né, e aqui a gente deseja que ela fique só com 50 ohms, né, no nosso sistema convencional, né, ou 75, enfim, né, mas não é isso que ocorre na prática, né, na prática essas componentes, elas variam com a frequência, né, e nem sempre aqui eu vou ter uma componente complexa, né, ou seja, componentes capacitivas e indutivas igual a zero, né? Vai surgir valores de toda a natureza, né? E para piorar, né, todos esses parâmetros aqui, eles dependem da frequência, né? Não quer dizer que eles se mantêm constantes, né, para uma faixa larga de frequência. E também, né, quando a gente fala que deseja sempre um sistema irradiante com puramente resistivo, lá com 50 J0, né, só 50 ohms, sem reatância capacitiva ou indutiva, isso não significa que a antena não vai irradiar, né, se ela tiver aqui componentes indutivos, capacitivos, ou se meu R aqui de radiação não é 50 ohms. A gente conhece muito bem, né, antenas. Por exemplo, eu usei até o final do mês passado, até o final do contest, o CQWW, né, em fonia, uma dipolo com linha aberta, né, cada parte da dipolo com 15 metros mais ou menos de comprimento, né, uma descida em linha aberta por volta de 600 ohms, e a resposta dessa antena ao longo desde lá de 80 até 6 metros, né, onde eu usava, era, enfim, completamente aleatória, né, eu tinha R's altíssimos, né, baixos, médios, componentes indutivos, capacitivas, né, enfim, e a antena funcionava muito bem, né. E aí que mora a magia negra, né? Quando eu começo a ter essas respostas aqui dos R's e dos X, né? As componentes indutivas, capacitivas, que variam com a frequência, enfim, aí a gente entra, muitos chamam, né, na área de magia negra, né? Bruxaria, né? Mas não é bem assim, né? Realmente pode ser complexo, né? A resposta desses dispositivos, né? Como antenas, filtros, enfim, mas conhecendo um pouco, né, sobre o comportamento desses dispositivos, né, e principalmente usando a carta de Smith, a gente vai ver que eu consigo acabar com essa feitiçaria aqui envolvida nos circuitos de RF, né. Então, quando eu falei, né, que o meu Xzinho aqui, né, e esse meu XS e o meu XA também carregam aquelas componentes reativas, né, indutivas ou capacitivas, no fundo eu estou falando de um sistema, né, onde eu consigo separar em parte imaginária, né, que é justamente são as componentes capacitivas e indutivas, e uma parte real, né, onde é representado aqui pelo meu conjunto dos resistores, né. Então, em qualquer ponto aqui do meu espaço de duas dimensões, nesse caso, né, x e y, né, eu posso ter pontos, né. E o que é justamente aquilo que a gente chama de impedância, né? É essa relação de tensão e corrente. Assim como a lei de Ohm, né, eu tenho resistência igual à divisão da tensão pela corrente, quando eu trato de circuitos de radiofrequência, né, onde eu tenho uma frequência agora envolvida, eu vou falar em impedância, né? E impedância nada mais é do que essa relação de corrente e tensão que varia, né, conforme os dispositivos aqui envolvidos no meu circuito, né? Posso ter resistor, capacitor, indutor, e cada um deles, né, vai ter uma resposta em função de frequência, tá? E a minha impedância justamente é isso, né? Eu tratar aqui da parte imaginária, né, com essas componentes indutivas ou capacitivas, e aqui a parte real, né? E o módulo, né, aqui desse meu, posso pensar aqui num triângulo, né, onde eu tenho aqui o R, aqui a parte reativa, essa minha
hipotenusa aqui, o módulo dela vai ser justamente a minha impedância. E eu posso, relembrando, né, lá a matemática do ensino médio, né, isso nem é tão sofisticado assim, também posso tratar aqui com um ângulo, né, envolvido um ângulo de fase, né, esse meu ângulo φ, né, ou tratar da forma retangular, né, com o R e o J. Das duas maneiras eu consigo representar o Z. Tá? Mas não se assustem, né, a parte matemática é só para dar uma introdução, né, da origem da carta de Smith. E depois, né, conforme a associação, né, desses L's com R ou C com R, né, eu tenho as possíveis combinações. Né? A gente chama aqui dispositivos onde eu tenho o meu X, né, basicamente indutivo, né, aqui na parte positiva, né, do meu plano, né, a parte superior, e componentes capacitivas a gente chama de negativo porque elas ficam aqui embaixo, né? Meu Y seria negativo, né? Então por isso que tem aqui o meu sinalzinho de menos, né? Mas é uma forma de diferenciar, né? É uma convenção. E depois, né, também posso te dar outras características aqui desse meu circuito RLC, ou RL, ou RC também, né, quanto à impedância. Né? Mas isso aqui eu deixo como, enfim, como referência, né, só para a gente seguir adiante e tentar entender, né, o que levou o Smith a desenvolver a carta que leva o seu nome. Né? Foi dito no início também, né, que a intenção principal do Philip Smith era tratar, né, uma maneira mais ágil, né, o cálculo movendo linhas de transmissão. Né? O que é uma linha de transmissão? Né? A gente pode ter linhas bifilares, né, como essa linha que eu mencionei antes, que eu utilizava de 600 ohms, né, que são dois fios paralelos, pode ter cabo coaxial, pode ter uma guia de onda, enfim. Né? E essa linha de transmissão, ela também pode ser modelada, né, por um circuito RLC, né, um pouco mais complexo, né, porque eu vou ter R ao longo da linha, vou ter uma indutância também ao longo da linha, né, capacitâncias ao longo da linha, e aqui uma condutividade, né, que a gente chama, que está associada às perdas dessa minha linha. Né? E isso eu posso dividir em pequenos segmentos. Né? Enfim, e é assim que se trata uma linha de transmissão quando eu vou calcular, né, o comportamento da tensão, da corrente ao longo da linha. Né? Então, eu tenho aqui várias possibilidades, né, conforme eu vou correndo ao longo da minha linha de transmissão, em direção à minha carga, né, que pode ser antena, pode ser uma carga não irradiante, ou em direção aqui à minha fonte, né, que normalmente é o meu transmissor. Tá? Dessa relação de corrente e tensão ao longo da linha, né, que surge, né, aqueles parâmetros que a gente usa muito, né, para medir antenas, por exemplo, né, a relação de onda estacionária nada mais é do que uma, uma simplificação do que a gente chama de coeficiente de reflexão, ou seja, quanto dessa minha onda está retornando, né, depois da carga, né, ou quanto que não chegou na carga, né, em função de perdas, enfim. Então, um coeficiente de reflexão, que a gente usa normalmente essa letra aqui chamada o gama, né, grego, né, nada mais é do que a relação das impedâncias, né, da carga e da linha, né, essa relação, né, de impedâncias, ou também tensão, né? Tem várias maneiras de chegar ao coeficiente de reflexão. Mas, enfim, né? Então, para qualquer ponto da linha, né, o que o Smith fazia naquela época? Ou ele ou qualquer outro engenheiro, né? Calculava aqui, ó, tensão, corrente, e media e calculava, né, na verdade. Isso era medido, corrente e tensão, né, tensão e corrente, com aqueles dispositivos bem rudimentares, né, e depois ele aplicava aqui, né, um cálculo. Aqui vocês notem, né, que tem aqui um exinho, que é exponencial, então eu tinha que usar aquela tábua de logaritmos, né, para cada ponto aqui da linha, e isso, obviamente, levava um bom tempo, né? Hoje em dia, com o computador, com softwares, é automático, né? Eu faço isso em segundos, mas naquela época, né, ou até hoje, né, se eu for tentar calcular manualmente, né, com lápis e uma tábua de logaritmo, enfim, uma régua de cálculo, que era o máximo que ele tinha, eu vou levar algumas horas, talvez, para calcular alguns pontos aqui ao longo da minha linha. Né? Então, vocês imaginem, né, o trabalho que era fazer isso de forma braçal. Né? Então, por isso que ele desenvolveu a carta de Smith, né, para facilitar. Eu havia falado da relação de onda estacionária, né? Então, está aqui, né? A relação de onda estacionária está intimamente ligada com aqueles
máximos de tensão e corrente ao longo da linha, né, máximos e mínimos, e também está associado com o coeficiente de reflexão, que é o nosso gamazinho aqui, né? Qual é a diferença, né? Que o meu coeficiente de reflexão ele pode variar entre 0 e 1, né? E a minha relação de onda estacionária entre 1 e infinito, né? O ideal aqui é 1, né? E o gama 0, né? Que representa um casamento de impedância perfeito, né? E uma relação de onda estacionária infinito, ou um gama igual a 1, representa uma reflexão total, né? Toda a energia é devolvida, né, para a fonte, né, se a linha não tiver perda. E normalmente, né, a gente tem relação de onda estacionária sempre acima de 1 ou próximo de 1. Enfim, né? Bem, para iniciar, né, a matemática aqui da carta, não, novamente, né, não se assustem aqui com a matemática, né, isso depois pode ser passado, né, enfim, revisado ou deixado de lado, né, só estou fazendo uma breve introdução para não apresentar diretamente, né, como se fosse um passe de mágica, né, a carta de Smith. O que o Smith desenvolveu, né? Bem, a carta de Smith ela serve para qualquer impedância, né? A gente opera normalmente com 50 ohms, né, nos nossos equipamentos, mas também eu posso fazer uma carta baseado numa impedância de 75, de 100, de 300, enfim, porque ela é normalizada, né? Então ele ajusta aqui as minhas impedâncias da linha, né, em função da minha impedância padrão da linha de transmissão que eu vou utilizar, tá? Então, todos as respostas, né, gráficas e também numéricas da carta independem, né, da impedância da minha linha de transmissão que eu estou utilizando, né, porque vai ser tudo normalizado, tá? E, novamente, que o coeficiente de reflexão, né, o nosso gama, que também, né, fica normalizado, né, ele sempre vai variar entre 0 e 1, né, independente da impedância da minha linha onde eu estou atuando, né. E o que o Smith fez, de fato, né? Saindo daquele espaço cartesiano, né, x e y, onde eu tinha o meu eixo vertical, as componentes complexas, e o eixo horizontal, a parte resistiva, né, real, ele cria, né, uma nova família de curvas, né, para tanto a parte imaginária como a parte real, né, a parte resistiva e a parte reativa, né. E para a parte real, né, a parte resistiva aqui, o R, ele faz uma conversão, né, de coordenadas, né, isso aqui a gente não vai entrar em detalhe, né, o que levou ele a fazer isso, né, mas enfim, aí que está a criatividade, né, da ideia do Smith, foi pensar em converter essa família de curvas da parte real em círculos de raio constante, né, ou seja, né, ele faz cria um novo espaço, né, de coordenadas, onde cada um desses círculos aqui, né, centrados ao longo do eixo horizontal, representa um Rzinho. O círculo maior, né, representa um R quando vale igual a 0, né, a parte resistiva 0, né, não tem. E depois, né, cada círculo vai aumentando aqui o valor de R. Lembrando, né, novamente, que esses R's, assim como os J's, né, eles são normalizados, né? Se eu vou tratar aqui de 50 ohms, então o meu ponto zero aqui, quando R igual a 1, equivale a 50 ohms. Né? E assim, em direção à parte direita do eixo horizontal, meus Rzinhos vão aumentando, né? Aqui 2,5, né? Se eu tivesse um Rzinho menor aqui, seria um 5, um 10, enfim, até chegar aqui ao infinito, né? Então, esses círculos de raios constantes, né, representam o mesmo valor de R, ou seja, se eu normalizei em 50 ohms, né, todos os valores ao longo desse círculo verde aqui, né, da minha curva, verde com R igual a 1, né, normalizado em 50 ohms, representam um R igual a 50 ohms, né, em qualquer ponto aqui do plano. E para a parte reativa, né, a parte indutiva, capacitiva, ele também pensou de forma similar, né? Pensou em famílias de círculos constantes, né? Na verdade não são círculos, são arcos, né? Mas a ideia foi muito similar, né? Então ele desenvolveu uma nova conversão de coordenadas e chega a círculos, né, que na realidade não estão centrados no eixo horizontal, mas centrados aqui do eixo vertical à direita, né? Então, círculo
de x, na verdade, o x igual a 1, né? Ele está centrado aqui, né? Num ponto aqui mais acima, o de 2,5 aqui, e conforme vai baixando, né? Os raios vão ficando cada vez maiores, né? E também, né, mudam de sinal, né? Na parte inferior aqui do eixo horizontal, que seria o nosso x, né? Os valores aqui dos x se passam a assumir valores negativos. Aqui, ó, aqui não tem mais aqui eu tinha 1/3, aqui eu tenho menos 1/3, aqui eu tenho menos 1. Ou seja, qualquer valor aqui ao longo dessa linha verde, denominada de menos 1, se for normalizado também em 50 ohms, né, vai ter 50 ohms, só que a parte reativa, né, menos 50 ohms, tá? E aqui menos 2,5, seria 75, né? E eu vou aumentando aqui reduzindo o raio, na realidade, né, vou aumentando a parte reativa, tanto do ponto de vista para positivo, né, que seriam os indutores, né, os Lzinhos, ou aqui no eixo abaixo do meu quadrante aqui, seriam as reatâncias capacitivas, né. Na realidade, a gente não chama de... São círculos, né? Mas eles não aparecem como círculos, porque a outra metade do círculo aqui fica oculta, né? Então, são arcos, né? Do ponto de vista matemático, é melhor classificá-los como arcos, tá? E, no fundo, eu tenho isso, né? Olha só. Os meus círculos das resistências, né? Da parte real, né? Aqui, que vão reduzindo, né? Quer dizer, vão aumentando aqui, reduzindo à esquerda e aumentando à direita até chegar a infinito, entre 0 e infinito aqui, e os meus arcos, né, das reatâncias, né, que também vão aumentando na direção à direita, né, dessa minha linha aqui horizontal. Sendo que na parte superior, né, são reatâncias positivas, né, são componente indutiva, e aqui na parte inferior são reatâncias capacitivas, né, com valor negativo. E juntando, né, essas duas famílias aqui de círculos ou de arcos, né, foi o que o Smith fez depois, ele cria aqui um novo espaço, né, de coordenadas, né, que não é mais aquele espaço cartesiano x e y, né, mas é um espaço muito mais complexo, né, não se referindo ao número complexo, mas complexo do ponto de vista de identificação visual, né? O que é linha, o que é arco aqui, né? No início isso confunde, né? Talvez seja um dos motivos, né? Que a maioria dos usuários, né, no VRA acaba não usando a carta Smith, né? Porque se confunde aqui com esse monte de círculo e arco, né? Mas na realidade é um novo espaço, né? Para visualizar valores das componentes reais e imaginárias, né, ou as componentes resistivas e reativas, né, num plano bidimensional ainda, né. Enfim, então aqui já cheguei na minha carta de Smith, né, mas o que eu posso fazer com a carta de Smith, né? Aqui eu tenho alguns pontos, né, depois eu vou colocar mais como pontos como exemplo, né, para a gente identificar, né. Na realidade, a carta de Smith, né, ela não é tão simples como essa figura, né, que é só uma figura para representar a união, né, daqueles arcos e círculos, né? Mas a carta de Smith se parece muito com isso aqui, né? Ela tem muito mais informações, né? Por isso que talvez a carta real de Smith, né, seja mais difícil de ser operada, né? Inclusive aparece aqui alguns valores aqui, né? São as réguas da carta de Smith, né? Então essa carta de Smith que por muito tempo, né? Até que os computadores, né, enfim, as calculadoras ficaram populares, né, se usava, né, nos cursos de engenharia. Eu tinha várias cartas impressas, né, que é onde fazia o cálculo aqui dos meus filtros, das minhas linhas de transmissão, dos meus stubs, né, enfim, os filtros passa baixo, passa alto, né, tudo podia ser feito aqui nessa carta de Smith. E evitava, né, uma boa parte dos cálculos manuais, né, com calculadora ou com régua de cálculo, né? Isso a gente está falando num passado não tão distante assim, né, anos 70, anos 80 até, tá? Quais são as deficiências, né, na carta de Smith, né? No momento que eu passo a utilizar informações visuais aqui, né, elas também são aproximadas, né? Porque eu não consigo ter uma família de curvas ou de arcos infinitas, né? Então eu tenho que fazer aproximações, né? Aproximações visuais.
É como pegar uma régua, né, convencional e tentar medir lá uma espessura de um cano, né? Eu vou ter uma imprecisão, né, porque eu tenho valores que não apresentam, né, todos os valores possíveis de medidas. É a mesma coisa que as curvas, né? Por exemplo, quando eu vou aumentando aqui a minha parte resistiva, né, e também a parte reativa, eu tenho poucas famílias de curva, né? Então eu tenho saltos aqui, eu tenho que fazer estimativas, né, interpolações gráficas, né? E isso acaba tornando impreciso, né? Mas para uma primeira avaliação, né, do comportamento de uma linha de transmissão, por exemplo, uma antena, isso já é muito útil, né? Mas ainda é um dos fatores limitantes, né, da precisão da resposta da carta de Smith, mas não deixa de torná-la, né, uma ferramenta muito, muito útil, né, e eficiente. Tanto é que até hoje, né, a gente está falando hoje da carta de Smith e usa, né, todos os analisadores de espectro, mesmo mesmo não, os profissionais, né, mais ainda, né, a primeira tela que aparece, né, quando eu faço a inicialização de um analisador de espectro é a tela padrão, né, default, é a carta de Smith, né, normalmente, tá? Então, resumindo, né, então, na carta de Smith real, que a gente não vai discutir aqui, né, hoje em dia, ninguém mais usa aqui, por exemplo, a parte de baixo, né, não sei se o Igor usa, mas hoje em dia, antigamente, a gente poderia analisar vários fatores, como perda da linha, né, aqui fazendo algumas interpolações com compasso, régua, né, mas hoje em dia a gente usa a carta mais como um indicador visual, né, do comportamento numa faixa ampla do espectro de uma linha de transmissão, num dispositivo, enfim, né. Então aqui eu tenho as resistências, as curvas, né, de resistências constantes, as reatâncias aqui constantes nesses meus arcos, né. Também uma informação muito interessante, né, que a carta possibilita é o ângulo, né, dessa minha reflexão, né, do coeficiente de reflexão, né. Isso é facilmente obtido aqui pela carta, né. E aqui eu tenho as réguas, né, o raio polar, enfim. Eu também tenho outras informações, né, que eu não vou discutir aqui, né, enfim, fica como sugestão depois, né. A, Na periferia da carta de Smith real, né, aparece aqui ângulos, né, que são, na realidade, os ângulos das reflexões também. Eu posso obter, né, interpolando aqui com essas linhas, esses valores aqui bem na periferia da carta de Smith, tá? Isso era muito útil na época, né, antes da popularização dos computadores, softwares, enfim. Mas hoje a gente usa basicamente só as informações aqui do miolo da carta, né? As partes, das componentes reativas e resistivas e reativas, né? Essas informações periféricas, né, normalmente a gente não faz uso, né? Enfim. Então aqui, né, novamente, alguns casos, né? Eu chamei de casos especiais, né? Quando eu tenho um ponto, né, bem aqui no limite à esquerda da linha, né? Seria sobre o último arco, o último círculo, melhor, da carta, né, é uma impedância Z igual a zero, né, aqui nesse ponto. E o que tiver acima aqui, né, representa uma carga, por exemplo, né, puramente indutiva, né, sem parte resistiva e completamente indutiva, né. O oposto, né, também acontece aqui embaixo, né, na parte vermelha. Se qualquer ponto aqui nessa linha, né, não vai ter parte resistiva, né, e vai ser puramente capacitivo, né, uma carga puramente capacitiva. E nesse intervalo, né, nessa fatia aqui inferior, né, eu tenho pontos, né, famílias, infinitos pontos, né, cujo valor da parte real pode variar, né, e tem uma componente capacitiva qualquer aqui, né. E na parte superior aqui dessa minha fatia, da minha pizza, né? Vou pensar aqui como se fosse uma pizza. Tudo que tiver aqui na parte acima da verde e abaixo da azul, né, é uma combinação de parte resistiva, né, um R real, e mais uma parte indutiva, né? Então, esses pontos aqui podem assumir vários valores aqui nessa minha região. E aqui no extremo direito, né, seria um caso de impedância infinita, né? Um R infinito. Normalmente não vou encontrar aqui, dificilmente, né, em
antenas ou dispositivos reais isso, né? A não ser no caso de calibração, por exemplo, que eu vou mostrar aqui um caso real, né? Enfim, né? Então aqui meus planos novamente, né? Várias possibilidades, né? E aqui só fazendo uma analogia, né? Com aquele nosso plano cartesiano ainda, né? Onde eu tinha aqui a parte do eixo Y superior, né? O positivo, né? As componentes indutivas e aqui para baixo as componentes capacitivas, né? No fundo a carta Smith, né? Ela faz uma deformação desse espaço cartesiano, né? Em infinitas curvas e arcos, né? O que torna muito útil, né? Enfim, a visualização, né? Aqui alguns pontos especiais, né, depois eu vou passar as referências, né, estão no final da apresentação, né, já que foram tiradas as figuras, enfim, mas são algumas famílias de pontos, né, são vários pontos, né, esses pontos podem representar, por exemplo, o comportamento de uma antena, né, onde eu vou lá medir em várias frequências distintas, né, então o ponto Z1, né, é por exemplo, resposta de uma antena com 100 ohms, a parte real, né, e uma parte aqui positiva, né, 50 ohms, seria uma componente indutiva, né, onde é que está o Z1? Está aqui, ó, né, ou seja, ele está acima aqui na minha pizza, na parte superior, né, então é componente indutiva, né, e caiu aqui sobre esse arco, né, que vale 50, né. Na realidade, eu estou fazendo já a medida direta, né, pensando que eu normalizei essa na carta de Smith em 50 ohms, né. Então, aqui está a mesma resposta, né, só que normalizada, ou seja, se é 50 ohms, eu vou dividir isso por 50, vai dar 2, e o meu J50 vai dar 1, então é 2 mais J1. Né? No fundo, essa linha aqui, esse arco, né, vai ser 1, e esse meu ponto aqui, ó, esse meu círculo vai ser 2, né, na carta. Aqui, não, obviamente, não aparece, né, porque não tem definição para vocês, né? Mas esse meu círculo aqui, ó, é 2, né, vale 2 na carta. Lembrando que eu normalizei em 50 ohms, então multiplico por 2, equivale a 100 ohms. Então, qualquer ponto aqui nesse círculo tem a parte resistiva igual a 100 ohms, tá? O ponto Z2, né, ele tem já uma parte resistiva a 75 ohms, onde está o Z2 está aqui, né? Só que agora está abaixo, né? Então tem uma componente capacitiva, né? Ó, o ponto Z3 é bem interessante, ó. O Z3 está aqui. Ó, lembram, né? Qualquer ponto que cai aqui na borda da minha carta de Smith vai ter o R igual a zero, né? Então ele só tem aqui uma componente indutiva, né? Que equivale a 105, a 200 ohms. Né? O ponto Z5 está bem aqui, né, no limite. Né, o Z5 é aquele caso de impedância infinita, né, ou um circuito aberto, né, que é o oposto do ponto Z6, ó, que está aqui. Ó, Z6 é um curto-circuito, né, é zero ohms. Tá? O ponto Z7, né, é o ponto que normalmente a gente almeja, né, o santo grau aqui de qualquer dispositivo de RF aqui para quem opera em 50 ohms, né, que é o 50J0. Ó. Ele só tem, né, ele está sobre o eixo aqui, a divisória da parte superior e inferior da minha pizza, né, e está na linha aqui de R igual a 1, né, lembrando que foi normalizado, então é 50 ohms, 50J0. Não tem, né, não tem componente indutiva nem capacitiva, somente componente resistiva igual a 50 ohms. E o Z8, né, seria um ponto aqui muito próximo do limite, né, então, do limite aqui tendendo ao infinito, né, de impedância, e tem uma componente capacitiva que também é alto, né. Aqui só para lembrar, né, a obtenção desses valores é muito complicado, né, porque as curvas aqui vão ficando muito apertadas, né, e aqui os arcos também, né, fica muito difícil definir com precisão, né, valores altos aqui para esses pontos nessa região aqui da carta de Smith, né, fazendo, né, a obtenção desses valores de forma visual, né. Hoje em dia existem cartas, né, um analisador profissional, ou o nosso Nano BNA também, né? Ele já eu ponho aqui o meu marker, né? Ele vai me dar o valor numérico, né? Muito próximo, né? Do real e eu não preciso estar interpolando, né? Ou botando uma lupa aqui para tentar obter o valor do arco ou do círculo, né? Mais próximo. Tá? Então aqui são exemplos, né? De pontos, né? De possíveis pontos na carta Smith que já dá uma boa ideia, né? Do comportamento de qualquer dispositivo eletromagnético. Né? Algo também interessante, né, da gente comentar, que
na carta de Smith, né, isso também revela o poder da carta, né, curvas, né, de mesmo raio, né, ao longo da carta, vão representar coeficientes de reflexão constantes, ou seja, eu garanto, né, que qualquer ponto aqui dessa minha curva, que não é a curva, né, de resistência, né, mas são curvas centradas aqui no que a gente chama de origem, né, no ponto 1, né, representam a relação de onda estacionária constante, né? Então, qualquer ponto aqui dentro, né, vai ter um valor inferior ao valor da onda estacionária aqui na borda, ou sobre essa linha verde, né? Obviamente, né, eu consigo concluir, né, que conforme eu vou reduzindo o raio dessa minha curva centrada aqui no ponto 1, né, que seria a minha origem aqui da carta de Smith, as relações de ondas estacionárias vão sendo menores, né? E quanto mais distante ou maior o raio, maior a relação de onda estacionária, né? Isso é útil, né? Por exemplo, para eu definir, né, em que região minha antena pode operar, se eu desejar uma relação de onda estacionária inferior a 2, por exemplo, né? 2 por 1. Né? Então, se tiver os pontos dentro dessa região, eu garanto que todos os pontos têm uma relação de onda estacionária menor que 2, né? Por exemplo. Né? Então, dando um exemplo, um número hipotético, tá? Seguindo adiante, outra relação também interessante da carta de Smith, né? Por que ela foi tão útil, né? E facilitava os cálculos? Por exemplo, né? O coeficiente de reflexão, né? Que está relacionado com a minha relação de onda estacionária, né? Como é que eu obtenho na carta de Smith? Não preciso calcular nada, né? É só medir aqui da origem até onde está o ponto, né? Esse módulo aqui, essa distância, representa, né, numericamente, o meu coeficiente de reflexão, ou meu gama. Né? Vejam só, eu com uma régua e um compasso, eu calculo, não, eu obtenho, né, de forma visual, algo que é tão difícil, né, de se calcular a partir aquelas minhas respostas, né, de tensão, corrente ao longo da linha, por exemplo. Aqui eu obtenho de forma visual, né, só medindo, né, com uma régua, meço aqui da minha origem, o 1.0, né, até onde está o ponto, e eu tenho o meu coeficiente de reflexão. Obviamente, se o ponto estiver aqui no 1, né, 1, 0, coeficiente de reflexão é 0. Né? Não tenho coeficiente de reflexão, não tenho relação de onda estacionária. Tá? E também consigo obter a fase, né, que também é um parâmetro importante, né, só medindo aqui pela minha periferia, que tem ângulos, né? Então, esse ângulo daqui, ó, para baixo, é a minha fase. Como ele está aqui nessa direção, então é negativo. Se fosse para cima, seria positivo. Então, eu sei qual é o meu coeficiente de reflexão e sei a fase, olha só, né? Visualmente, só fazendo a interpolação, estendendo aqui essa linha que passa pela origem, pelo ponto que foi medido, né? Até lá o minha escalinha aqui onde tem os ângulos, tá? Então era uma ferramenta, né, incrível, né, para a época, né, e até hoje, né? Também consigo, né, com muita facilidade, né, fazer ajustes, por exemplo, né? Aqui são valores hipotéticos, tá? Eu tenho uma carga, né, que está aqui no ponto, uma carga não, uma antena, por exemplo, no ponto 1, que é 0.3 menos J 0.3. Se eu normalizei em 50 ohms, né, tenho que multiplicar tudo isso por 50. O que acontece se eu colocar um capacitor aqui em série com a minha carga? Né? Bem, tem que fazer todos os cálculos, né? Enfim, algo bem enfadonho, né? Muito complicado, mas se eu medir, né, a resposta essa minha antena, vai, obviamente, gerar um novo ponto, e que está aqui, ó, né? Qual é o resultado depois, né, desse meu, por exemplo, minha antena, onde associei em série um capacitor? Vai ser esse ponto 2, né? Eu medi, está aqui, ó. Vai ser quanto? 0.3 menos J11, né? Também posso fazer, né, a estimativa, né? Isso agora aqui a gente não vai detalhar, né? Mas eu poderia também prever, né, onde ficaria esse ponto, né? Mas pensando que no caso que eu medi 2 pontos, né, após a inserção desse capacitor, né, eu consigo responder, por exemplo, uma pergunta: a minha relação de onda estacionária aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Porque se eu pensar aqui a origem, né? Aqui tem um círculo, esse raio daqui até aqui é maior, né? O coeficiente de reflexão daqui até aqui é maior do que daqui até aqui. Aumentou minha relação de onda estacionária. Talvez não seja uma boa alternativa, né? Botar um capacitor em série com a minha carga, se eu quero aproximar aqui do ponto 50J0, né? Mas é uma ferramenta
né? É uma possibilidade da carta de Smith, né, de responder essas questões de forma muito rápida, né, só a partir de informações visuais. E se eu colocasse um indutor, né? Bem, coloquei um indutor aqui, né, o mesmo ponto original, o meu ponto final aqui foi para essa região, obviamente agora eu fiquei com uma reatância indutiva, né? E nesse caso, né, até a minha relação de onda estacionária, eu estimo aqui que tem aumentado um pouquinho, né? Não mudou muito, mas ah, são possibilidades, né, da carta, né, de fornecer informações visuais, né, sobre o comportamento, né, de associações de circuitos, né, com cargas, enfim, tá? Agora, né, alguns exemplos reais, né? Esses pontos aqui são pontos gerados, enfim, exemplos reais. Eu vou usar aqui como um exemplo, né, os nossos conectores de calibração, né? Inclusive, eu acho que o Igor, na semana passada ou retrasada, comentou, né, sobre, por exemplo, né, é, é, eu preciso usar aquele conector de calibração aberto, né, que representa um circuito aberto, ou se eu deixar o meu SMA aqui sem nada, vai dar a mesma resposta? Não sei, né? Vamos medir aqui no mundo real para a gente ver o que acontece. E medir também os conectores, né, de calibração de 50 ohms e o de curto-circuito, né, o de curto-circuito e 50 ohms. Né? Vamos ver se realmente bate, né, com o que deveria ser esperado na carta de Smith. Então tá aqui, ó. Primeiro, o conector de 50 ohms, né? O que eu fiz? Inseri o conector, né? Fiz lá o sweep, né, em várias frequências e aqui, ó, realmente, né, todos os pontos, né? Na verdade, eu acho que nesses markers aqui são até 10 mega. Depois eu tenho uns exemplos de frequências maiores, né? Todos os pontos no 1, né? Aqui, ou seja, 50 J0, tá? Essa imagem, né, eu retirei, né, do aplicativo lá do software, né, que a gente consegue instalar no PC, né? Enfim, então eu uso o NanoRNA, mas opero ele pelo computador. Então aqui para o meu conector de calibração de 50 ohms, tá? E o circuito aberto, ó, tá aqui, ó. Realmente, né, todos os pontos tendem ao infinito, né, meu gráfico, na carta de Smith, e para uma ampla faixa de frequência, realmente, né, eles ficaram quase todos aqui, desde 50 kHz, eu acho que até 900 MB, muito próximo do ponto que era esperado, né, que é o infinito. E o curto-circuito? Também, né, da mesma maneira, todos aqui, né, muito próximos, né, daquele ponto que é o previsto ou representado pela carta de Smith para um ponto de curto-circuito, né, um R igual a zero. Só para te dar aquela dúvida, né, o que eu fiz, né? Fiz duas calibrações, né, duas medidas, né, com e sem o conector. Então a figura aqui à esquerda é com conector, ou sem, não, essa aqui é com conector. Agora eu nem sei mais qual que era, mas enfim, o que a gente consegue responder, né? Não tem diferença, né? Pelo menos até 900 mega, né? Não faz diferença. Obviamente, né? Eu já fiz essa mesma experiência em sala de aula, mas aí na região de 20 GB com analisadores profissionais, aí faz diferença, né? Eu colocar o conector que simula um circuito aberto real, e deixar o conector sem, né, sem o conector de calibração, né? Mas aqui até 900 MB, as duas curvas, praticamente os markers, né, desde 50 kHz até 900 MB são idênticos, é muito pouca diferença, tá? Mas para frequências maiores faz diferença, então eu tenho que usar os conectores de calibração, né? Um outro exemplo, né, eu tenho aqui uma espécie de giga aqui de teste, né, que eu uso para algo bem caseiro, né, e não tem intuito de operar em frequência alta, né, então por isso a montagem aqui com barrinha de terminais, né, uma placa perfurada, enfim, dois conectores SMA com cabo semi-rígido, né. Então eu fiz algumas medidas, né, com uma carga, né. Tá, primeiro eu medi o meu dispositivo aqui de teste, né, vi qual que era a resposta dele, por exemplo, né. É um circuito que, obviamente, né, em frequências muito altas, ele já começa a apresentar, né, componentes resistivas, capacitivas, indutivas, né, indesejáveis, né? Nesse caso aqui, ó, basicamente são componentes, os resultados são componentes capacitivas, que é mais
quase que óbvio, né? Porque essa placa de circuito impresso, esses terminais aqui acabam gerando, né, uma espécie de capacitor, né, não desejável. Mas isso vai ocorrer lá em frequências mais altas, né? Então até 50, 60 MHz ele funciona bem, né? Enfim, mas para frequências altas, né, ninguém vai testar um componente enfim, um filtro, algo com uma montagem desse tipo, né? Porque aqui, ó, R igual a zero, né? Ele não tem componente resistiva, que já era mais ou menos esperado, mas tem componentes capacitivas, né, que vão aumentando conforme a frequência. Tá? Eu não identifiquei aqui o marker, né, mas o último possivelmente seja o valor aqui medido em 900 MHz. E o que que eu fiz, né? Ó, vamos medir, né? Não aquela carguinha de calibração, mas vamos colocar um resistor de 47 ohms, que é muito próximo de 50, né? Então, esse aqui é um experimento real, né? Vamos botar um resistor e ver o que que acontece, né? Será que o ponto, né, medido pela carta de Smith, ou representado pela carta de Smith, vai estar lá no 1, né, que é o 50J0? Vamos lá. Ó, aqui, ó, como era esperado, né? Vários pontos aqui medidos, né, com 5 markers, 4 markers, não sei quantos, caem sobre o ponto 1, né, aqui na origem, né, que a gente chama de origem da carta de Smith, né, mas aqui, ó, 50 kHz até 10 MHz. E para frequências maiores, né, será que esse resistor é realmente uma carga ideal, né, só tem componente resistiva? Tá na cara que não, né, olha aqui, ó. Quando eu amplio a minha faixa de cobertura ou de medida, né, pelo VNA, vou indo até 900 MHz, olha só que começa a surgir aqui, ó. A curva, ela passa aqui por um estágio de componentes indutivas, né? Agora eu já sei, né, ler a carta de Smith, eu sei que ela saiu aqui do ponto 50J0 e começou a ter componentes indutivas, parasitas, né? Novamente, se cancelam as componentes indutivas e capacitivas, eu tenho puramente resistivo, mas por um R maior, né? E depois eu tenho uma região onde domina, né, a componente capacitiva aqui do meu circuito e do meu resistor, né? Eu não sei se esse resistor é de filme, é de carbono, é de filme fino, enfim, não sei como é que é a montagem dele interna, né? Mas eu sei que ele não funciona bem como carga acima de 50 MHz, 60 MHz, né? Então, esse ponto aqui eu acho que era o 60 MHz, não sei. E depois, né, a curva de Smith que dá uma volta, passa novamente para a parte superior aqui da minha fatia de pizza, né, que são componentes indutivas, né? Então, para frequências mais altas, lá no limite, próximo de 900 MHz, o que acaba preponderando, né, é a componente indutiva dele, né? E ele cai aqui, né, ó, a parte resistiva, né? Isso é interessante, né? Ou seja, eu medi, né, todo o comportamento desse meu resistor, né, como carga aqui, utilizando como carga, numa região de 50, 900 MHz, e a carta, né, me dá uma resposta incrível, né, de todo o comportamento dele, né. Poderia fazer o mesmo, né, medindo a ROI, por exemplo, né, que seria talvez a minha primeira ideia, né, vou botar no medidor de ROI e vou medir aqui vários pontos, né, de 50 kHz até 900 MHz. Mas olha só, né, a curva vai crescendo, mas eu não sei se é em função de uma componente parasita indutiva, capacitiva, né? Enfim, não sei nada, nenhuma informação. A carta de Smith me dá todas as informações, todas, né? Numa única imagem, tá? Um outro exemplo real, né? Pegar um dipolo, né? Para 2 metros, né? 145 MHz. Um dipolinho aqui, feito com fio fino, né, rígido. Eu não usei o cabo que foi usado foi esses cabos de calibração que vem junto do Nano VNA, né, esse cabinho aqui bem curtinho, né, então o efeito de cabo foi amenizado, né, e medi, né, olha só. Não sei se talvez essa relação de cores aqui seja bem visível para vocês, né, mas eu estou medindo aquele parâmetro S11, né, que o professor Igor comentou na semana passada, né, que é a perda de retorno, né? Está relacionado com o coeficiente de reflexão, com a onda estacionária, enfim. Então, eu noto que num ponto aqui próximo de 145 MHz, né, eu tenho o meu menor valor, né, ou maior valor de módulo, né, mas menor valor negativo, né, pensar em termos absolutos, né, seria o ponto de ressonância da minha antena, né, e depois vai subindo, né. Enfim, então a antena não está funcionando bem, né,
para o que ela se destina, né? Mas eu tenho uma informação única aqui, né? Que é só a perda de retorno. Poderia medir também a relação de onda estacionária, né? Ó, me dá informação, ela continua funcionando bem nessa região. Ó, não é, né, 1 por 1, né? Ela não chega a tocar aqui a ρ igual a 1, tá? Tem um comportamento de, talvez, de relação de onda estacionária abaixo de 2 por 1, né? Entre 140 até 150 mega, né? Enfim, né? É um comportamento que eu mediria num medidor analógico, por exemplo, né? Ou no VNA. Posso medir aqui o meu módulo do Z, né? Também é uma informação que o nano-VNA me fornece, né? Também, como era esperado, né? No ponto aqui de ressonância, né? Ou de menor coeficiente de reflexão, ou de menor ROI, né? Onda estacionária, fica muito próximo de 50 ohms aqui, ó, né? Depois, né? Cai conforme eu baixo de frequência e vai subindo, né? Conforme eu vou elevando a frequência, tá? Posso medir a capacitância serial também da minha resposta da antena, né? Posso medir a indutância serial, tá? Enfim, outros parâmetros, enfim. Mas tudo isso, né, também pode ser medido aqui pela carta, né? Num único gráfico, né, eu tenho todas as informações, né? Ou seja, eu consigo visualizar. Aqui não identifiquei os markers, né? Mas aqui aquele marker de 145 mega. Eu identifico que ela é muito próximo do ponto 1, né? Mas não toca ponto 1, né? Ela continua tendo, mesmo no ponto aqui de menor relação de onda estacionária, uma componente capacitiva, né? E depois, né? Eu acho que aqui é o sentido, enfim, subindo de frequência vai aumentando a componente capacitiva, e aqui descendo de frequência, ou vice-versa, né, também aumenta a componente capacitiva, né? Então, esse é o comportamento, né, em qualquer ponto que poderia medir o coeficiente de retorno, poderia medir a relação de onda estacionária, né? Ou seja, numa única informação visual, né, a carta Smith, eu tenho todos aqueles parâmetros anteriores que eu havia mostrado, né, apresentado por essa antena. Então, por isso, né, que eu reforço, né, o poder, né, a vantagem de usar a carta de Smith, né, mesmo sem, não preciso conhecer a matemática envolvida nela, né, só a curva, né, o comportamento da curva e sabendo como ela opera, né, eu tenho várias informações úteis, né, na análise de dispositivos eletromagnéticos, né. Por exemplo, essa aqui é a minha curva, que é centrada no 1.0, né, que representa a relação de onda estacionária menor que 2. Então, qualquer ponto, né, dentro dessa curva, né, vai ter uma relação de onda estacionária menor que 2. E aqui também, ó, por exemplo, eu consigo medir o coeficiente de reflexão e o seu ângulo, né, ao longo de qualquer ponto aqui da curva apresentada pela carta de Smith, né. Talvez essa questão do ângulo, né, não seja tão interessante, enfim, mas se eu quiser corrigir, né, a resposta não ideal da minha antena, né, em função da frequência, posso essa informação do ângulo é bastante importante. E por fim, né, a gente só comentar, né, não se assustem, né, com o nome, talvez vocês nunca ouviram falar, né, a gente está acostumado a falar sobre impedância, né, mas a admitância seria o inverso da impedância, né, e tem que ser a letra Y, né, assim como a impedância tem o Z, a admitância tem o Y. Por que eu estou falando de admitância, né? Porque a carta de Smith também apresenta valores de admitância, né? Que é o inverso da impedância, que também é útil, né? Para fazer uma abordagem, por exemplo, de circuitos em paralelo, né? Eu uso muito esse parâmetro físico aqui chamado de admitância. O que é o inverso da impedância? É 1 sobre o Z, né? Então, o Y seria 1 sobre o Z, e as relações são todas invertidas, né? Quanto ao coeficiente de retorno, né? Enfim, a relação de onda estacionária, enfim, tudo se inverte, né? Há um espelhamento, né, do ponto de vista da carta de Smith para a admitância, né? A admitância tem uma unidade que é o Siemens, né? Que é 1 sobre R, né? A impedância, lembrando que é em ohms, né? Associada com a resistência, né? Eu tenho aqui o meu G, né? Normalmente quando eu uso aqui a admitância, o meu G é a condutância, né? Esse Gzinho apareceu lá na linha de transmissão, se vocês se recordam, né? É aquela perda, né, associada à linha, né? Também é em Siemens, né? E a susceptância, né? Sempre me confundo também em Siemens, né? Que é um parâmetro também associado aqui à admitância, né?
mas não se assustem com os nomes, né, nem com só mostrando que eu também posso usar, né, para quem for necessitar de valores, informações sobre a admitância, né, basicamente inverter aqui, é um espelhamento, né, então esse ponto aqui que seria impedância, eu faço um espelhamento, né, eu viro a carta, eu tenho aqui a admitância automaticamente, tá, rodar. Aqui outros pontos também, não vou detalhar, né, mas a lógica é a mesma, né, para a carta de Smith de admitância, né, basta inverter, né? Inverter em 180 graus a carta, né? Eu posso operar ela no modo, né, de admitância, quando for útil, né? Mas normalmente, né, isso aí, hoje em dia a gente não faz mais uso da admitância, né? Porque as informações também eu posso usar software, né? Enfim. Então, eu diria que 99% do meu uso de carta de Smith, né, do meu não, do uso, né, normal da carta de Smith é para impedância, né, são aquelas informações que eu comentei antes, né. E existe a carta, né, por que eu falei aqui da admitância? Porque talvez vocês se deparem, né, surgir, né? As operações também são muito parecidas, né? Não vou repetir aqui, né? Pode aparecer isso aqui, né? Que é a carta, famosa carta ZY, olha só, com impedância e com admitância, né? Então, se antes, né? Às vezes eu não, ficava um pouco confuso de identificar as linhas, os arcos, agora piorou de vez, né? Então, isso aqui não é nada fácil, né? Então, o que é para descabelar qualquer um, né? Então, causa pânico, né? Mas normalmente vocês não vão, eu acho que o nano-RNA nem tem a opção, né, de apresentar admitância, não sei se é possível, né, mas eu acho que não. Mas alguns analisadores profissionais, sim, né, eles apresentam também a admitância. E para finalizar, né, existem cartas de Smith ainda mais complicadas, né? Não que a carta normal de impedância seja complicada, não, ela é simples, né? Eu acho que deu para quem nunca tinha visto carta Smith, né, ou se tinha visto, mas não entendia, né? Eu acho que ficou claro que ela é uma ferramenta útil, né? É fácil, né, compreender os conceitos associados aos arcos e aos círculos, né? Tem carta de Smith em 3 dimensões, né? Que inclusive mistura admitância com impedância. Aí sim, né? Aí o sujeito tem que normalmente são cartas produzidas por software, né? Mas também tem modelos tridimensionais, né? Em esferas, mas enfim, eu não recomendo, tá? Mas existe, né? Só para deixar aqui que hoje com recurso computacional, né? Eu consigo criar cartas tridimensionais, né? De Smith, tá? Para finalizar, né? Só deixando, né, um recado, né? Mesmo com o avanço tecnológico, né? Com softwares poderosos, computadores, né? Smartphones, enfim, a carta Smith, ela ainda hoje, né? Continua sendo uma ferramenta visual excelente, né, para descrever, né, obter parâmetros, né, de comportamento de circuitos de RF, né. Se vocês pegarem revistas profissionais na área de engenharia, né, de, de RF, de antenas, enfim, de circuitos, vocês vão ver que quase sempre, né, aparece a carta de Smith, né, medindo ou apresentando a resposta de circuitos, né, de antenas, de amplificadores, né, enfim, de filtros. Ela é uma ferramenta intuitiva, né, e facilitadora, né, para o entendimento de circuitos de RF, né, porque ela me dá várias informações numa única ferramenta visual, né, uma única imagem, né. E o que a gente comentou hoje, né, nesses 45 minutos, né, foi só o início, né, só os conceitos básicos da carta de Smith, né. Tem muito mais ainda para ser explorado, né, mas eu acho que com esse básico, né, eu consigo abrir o meu nano-RNA depois, né, e não apagar lá aquele traço, né, que é o da carta Smith, mas usá-lo, né, como uma ferramenta adicional, né, no meu nano VNA. Né. Aqui eu deixo 2 referências, né, onde basicamente eu tirei algumas imagens, né, enfim, todas estão aqui nesses 2 livros, né. Deixo o meu contato também, né, o e-mail, enfim, ou que indicativo, né, enfim, às vezes apareço no rádio também, né. E agradeço a paciência de vocês, né, nesse domingo, né, na metade de um feriadão, né, e fico à disposição, né, para algum
alguma conversa, dúvida, enfim, se eu puder resolver, o Igor também me auxilia, né? Toledo, acho que contigo. Obrigado, Rafael, pelas explicações. Tu foste muito didático. Acredito que muitos dos nossos colegas aprenderam ou conheceram e agora vão saber interpretar uma carta de Smith, utilizando o nano-VNA. Muito claro mesmo. Obrigado. Bom, pessoal, aqueles colegas que querem fazer perguntas, eu solicito então que desmutem seus microfones, façam as perguntas, e também isso serve aos colegas do YouTube que queiram fazer as perguntas, que o façam por escrito. Eu consigo ver as duas telas, ok? E uma outra solicitação, aqueles que apenas colocaram o seu nome, eu gostaria que vocês declarassem o seu indicativo de chamada, aqueles que forem radioamadores, né? Evidentemente, porque essa é uma palestra aberta também a não radioamadores. Certo? Quem gostaria de fazer a primeira pergunta ao Dr. Rafael? Eu queria fazer um comentário, Toledo. Vamos lá. Rafael, estava muito boa a tua explicação. Acho que tu te dedicasse bastante para o preparo dessa aula, porque ela estava muito didática. O meu comentário é motivacional. Eu já tive situações em que eu resolvi problemas na bancada e problemas no pátio da minha casa, com antena, usando o nano-VNA e o gráfico de Smith, porque ele nos oferece de forma instantânea e de forma já assim default, quer dizer, convencional, ele já nos dá os componentes reativos, se positivo ou negativo, em valores. Por exemplo, se tem uma capacitância lá que é negativa de 25 PF, eu já sei o quanto que eu preciso introduzir de indutância para neutralizar essa reatância capacitiva. Isso é sensacional. Eu sugiro que as pessoas que se interessaram pelo uso dessa ferramenta façam uma experiência em casa com o nano-VNA, num circuitinho que tem ali como tu ajustar a indutância e capacitância para ver como a carta ajuda. Dá uma baita de uma ideia e economiza neurônio, economiza energia, paciência, etc. É isso. Perfeito, Paulo. Eu acho que, não sei qual foi a antena que tu ajustou, né, mas eu tenho um caso aqui de uma L invertida, não sei se foi uma L, que normalmente o que a gente faz, né, para facilitar, acho que foi uma L que eu fiz para 80 metros, né, então é muito mais fácil tu corrigir, né, um excesso, né, de componente indutiva, né, porque tu coloca um capacitor variável na base, né, e faz a correção para não ter que estar cortando o fio, né, assim, baixando a antena, corta fio, aí cortou demais, né, enfim. E com o analisador, isso é muito, muito fácil, né, como tu falaste, né, eu coloco lá o nano-VNA na carta de Smith, né, não só medindo a relação de onda estacionária, porque onda estacionária, como foi visto aqui, né, normalmente eu não vou acertar na primeira tentativa, né, tem lá minha antena, ao invés de ressonar em 3.550, né, como eu desejava, tá lá em 13.700, 13.400, enfim. Mas ela pode estar com componentes, né, indutivas ou capacitivas, né, e eu tendo a informação do nano-VNA, é fácil, né, vou direto lá, olha, tem um excesso de componente indutiva, coloco lá um capacitor, ou tenho um excesso de componente capacitivo, né, aí eu vou botar um indutor, enfim, inclusive eu consigo estimar o valor, né, que eu tenho que colocar, né, eu vou direto, eu resolvo a situação de uma maneira direta, sem ficar na tentativa e erro, né, mas é bem isso, né, depois que eu começo a utilizar a carta, em boa parte das situações de ajuste, né, ela é uma ferramenta incrível. Bem isso aí. Temos muitos comentários aqui, Rafael, no chat. A turma está dizendo, está te cumprimentando, né, que tu fosses muito didático. PY2, Juliette, Charlie, Mike. Excelente, Rafael. Agora dá para acompanhar as medidas pela carta. Obrigado. PP5, Romeu Golf. Rafael, parabéns pela aula. O Brasil precisa de pessoas como você, Igor, que se interessam ao passar o conhecimento para frente. 73. PX2, Quebec 5159. Muito boa a introdução para um assunto tão complexo. Parabéns pela apresentação. Sei que deve ter dado muito trabalho, mas tenho a certeza que valeu a pena. Parabéns, Rafael.
Então, comentários aí de toda parte, né? O nosso PY3 Alfa Lima Alfa. Parabéns, Rafael. Muito boa a sequência das explanações da tua palestra, facilitando o entendimento. Algum outro colega gostaria de fazer uma pergunta pelo microfone para o Rafael? O pessoal já está Eu tenho uma cansado, né? pergunta, Domingo. Toledo, se não for tarde já. Oi, Mussato. Tudo jóia? Pode fazer a pergunta, por favor. Certo. Para quem vem lá da eletrotécnica, é possível fazer uma comparação, uma pressão de fator de potência com ajuste de antena, onde eu tenho distâncias indutivas. Está cortando o teu áudio, Mussato. Mas eu acho que eu entendi a pergunta, Toledo. Né? Ele tentou fazer analogia com uma linha, com uma carga, né? Enfim, não deixa de ser uma linha de transmissão também, a linha de... Ninguém aqui pela casa, eu acho que troquei de Wi-Fi. Agora tá A bom. minha pergunta foi se, para quem vem da eletrotécnica, onde se faz correção de fator de potência, enfim, é possível fazer uma analogia com um ajuste de estacionária. É basicamente o mesmo princípio, né? Não posso deixar nenhuma componente capacitiva ou reativa, enfim. É a mesma ideia ou não? A ideia é a mesma. O circuito, só o que muda basicamente é a frequência, né? Normalmente, quem é da área de 60 Hz, né, não usa a carta de Smith, mas os conceitos são os mesmos, né? Um capacitor, ele é o mesmo, né? Em qualquer frequência alternada, o indutor é o mesmo, né? Obviamente, os números, né, de capacitância e indutância são diferentes, né, em função da frequência. Né, a resposta deles são diferentes, dos componentes. Mas a lógica é a mesma, né? É tudo igual, né? A linha de transmissão é a mesma, né? Uma linha de telefonia, né? Uma linha de 60 Hz, ou uma linha lá de uma guia de onda, né? Que não tem nem linha, é uma caixa fechada. Tranquilo. Temos um colega do Uruguai também presente, CX8 Delta Sierra Kilo. Tu gostarias de fazer uma pergunta? Saudades do Uruguai, né? Agora já reabriu a fronteira, daqui a pouco, daqui a uns dias eu vou voltar lá na terra do CX. Legal. Pessoal do YouTube que queira fazer pergunta, é só digitar no chat, tá? Estou conseguindo olhar por lá. Aqui pelo Zoom, algum outro colega gostaria de fazer uma pergunta ao Rafael? Acho que reina silêncio em ambas as colunas, Rafael. Foi muito legal a tua explanação. Eu aprendi Também, bastante. a gente está sempre aprendendo, né, Toledo? Enfim, Carta Smith é uma ferramenta formidável, né? A gente tem muita... Eu sempre estou aprendendo também, né? Enfim, eu aprendi muito com o Igor, né, sobre o nano-VNA. Enfim, acho que a ideia foi essa, né? Passar os conceitos básicos, né? Enfim, mesmo sem ter conhecimento profundo, né, na parte matemática, só conhecendo, né, o que significa aqueles círculos, aqueles arcos, né, sabendo diferenciar a parte indutiva, capacitiva, né, eu acho que já basta, né, para, eu diria que quase que 90% das aplicações, né, onde eu vou usar o nano-VNA associado com uma carta de Smith, né. Uhum. E a gente está disponível, né? Deixei meu e-mail, enfim, qualquer dúvida. Agora participo do fórum junto com o Igor, né? Que também conhece bastante na área. Então, a gente está sempre aberto aí para discussões e também aprendendo junto sempre. Uhum. Muitos colegas te mandando um abraço, te saudando pela tua didática. Foste muito didático, muito claro, todo mundo entendeu muita coisa. E a gente viu como é bom ver ler uma carta de Smith, que traz para a gente, como o Paulo Renato falou agora, muito mais informações do que apenas a leitura do ROI. Né? A gente consegue ver muito mais de uma antena assim. Então, daqui para frente, acho que muita gente vai começar a ver no nano VNA, dar muito mais importância à carta de Smith do que as curvas do ROI, né? Que ela Sim. representa. Viu, Toledo? Oi? Inclusive lá no Nano, ele poupa traço, né? Porque ao invés da pessoa pegar e habilitar um traço como R e um traço como JX,
vamos lá, se acostumar, né, com a visualização da carta, assim como o Rafael explicou, né, a pessoa consegue olhar para a demonstração geométrica e enxergar da onde vai para onde vai, né? Mas ele tem lá em cima também o valor de RJX, então ele consegue deixar muito mais limpo o display, né? Ao invés de, que nem eu, por exemplo, para essa análise aí, eu tenho um traço como SWR e um traço como com o gráfico, né? Então, aí eu tenho a representação geométrica, como ele explicou, eu consigo enxergar da onde vem para onde vai, consigo enxergar onde passa na ressonância, né, o momento que passa na linha horizontal, e consigo enxergar o R e o JX lá em cima, né? Então, deixa muito menos poluído a tela do Nano, né? E tu tem três ou quatro informações, né? E com relação à admitância não tem, é uma pena, na verdade, não ter, né? Porque a admitância é uma boa ferramenta. Aquele recurso lá do LC, né, onde a gente clica para que o próprio Nano produza, né, uma adaptação LC, ele se baseia na admitância, né? Da semana que vem eu acho que é eu de novo, e daí a gente vai falar sobre o software, daí dá para mostrar lá, né, ele se baseando na admitância. Então eu até cheguei a comentar com o desenvolvedor, ele falou, olha, até posso apresentar, mas é aquele negócio, né? É um serviço que ele presta, vamos dizer assim, gratuitamente, né? Então o cara não pode ficar enchendo a paciência. Ó, quem sabe, de repente, talvez tu coloca, né? Daí passa um mês, o cara vai lá dar mais uma. Ó, quem sabe, talvez, assim, de repente sobrar um tempo, né? Então seria bastante interessante o negócio lá. Então, cara, muito bacana mesmo, sabe? Muito bacana, porque, que nem eu disse pro pessoal lá, cara, acompanhem, porque é muito esclarecedor, sabe? Que é a tua aula veio do início, né, da base até realmente mostrar a carta, então eu acho que muito bacana mesmo, cara, muito bom mesmo. Muito bom, Igor. Eu comentei rapidamente, né, Toledo, Igor, é que o Nano VNA, assim, qualquer VNA hoje em dia, né, ele apresenta a carta e também apresenta os valores numéricos, né, para onde colocar o marker, né? Então não preciso lá estimar, né, interpolar, como fazia lá o Smith nos anos 40, né, 50, enfim. Então é o melhor dos dois mundos, né? Tem a informação visual, né, da carta e tem a numérica precisa, né, ou mais ou menos precisa, enfim, com uma certa precisão. Então é perfeito, né? PP5BT, Rodrigo, lá de Blumenau, e o PU3, Alpha Golf Mike, o André, lá de Erechim, também estão te cumprimentando, dizendo que agora eles vão partir para cima do Nano VNA com muito mais coragem. E o colega do Uruguai escreveu dizendo que agora ele perdeu o medo de usar o Nano VNA e de enfrentar a carta de Smith. Oi, Toledo. Oi, quem fala? 3ZR, Adriano. Oi, Adriano. Móvel. Móvel por Santa Maria. Um abraço para todos aí. Parabéns, Rafa. Olha, cara, é o que falou o Igor aí, ó. Eu não usava a carta justamente por não compreendê-la. Eu até tentei estudar, baixei ali aquelas formas gráficas, tentei estudar o funcionamento dela, mas é realmente, como tu falou, ela é muito... As explicações que tem, elas são muito complexas na matemática. E eu achei muito complicado de entender, mas da forma que tu explicou aí, ficou muito simples. Ela apareceu agora, até tô achando estranho, porque está parecendo muito fácil de entender ela. Vou fazer o que tu mandou, vou pegar um circuitinho e vou fazer teste. Vou começar a mexer ali LC e R e tentar mexer para pegar mais prática, porque também é o que o Igor falou, se tu usar só ela, vai ficar mais limpo, fica muito mais limpo ali a tela do Nano, não precisa usar o normal. Que eu uso é o R, o X e o SWR. Então, tu tem 3 traços que tu não precisa ter se tu usar só a carta, né? Então, parabéns aí, cara. Isso aí. Agradeço, obrigado. O tempo, enfim, não deu para... teria outros exemplos, né? O Igor comentou da questão das associações, né? Isso a gente pode depois, o próprio Igor, né? A gente pensa em próximas palestras, enfim, mas foi só para dar o básico, né? Eu coloquei interessante aquele circuito lá com o resistor, né? Como carga, né? Só para a gente ver que os componentes reais, né? Não são ideais, né?
E quando eu vou subindo de frequência, né, o mundo vai ficando bem mais complicado, né? E a carta facilita, né, o entendimento dessa e a solução também, né, dessas complicações. Mas para o nosso dia a dia, o nosso feijão com arroz ali, o pessoal vai muito até ver o UHF no máximo, né? Ela se presta perfeitamente. Muito. As perguntas estão em aberto, pessoal. Mais alguém gostaria de se manifestar? Não, então, pelo jeito, eu acho que é isso. Rafa, muito obrigado pela tua explanação, mais uma vez. Aos colegas, muito obrigado pela presença de vocês na noite de hoje, meio de feriadão, né? Na próxima semana, nós teremos a palestra novamente do Igor, que vai nos falar sobre... o Igor vai nos falar sobre a associação do nano-VNA e o computador, o PC. Desculpa, ampliando os recursos do nano-VNA com o nosso PC. Então, ele vai fazer algumas demonstrações, explicar o software, como é que funciona para todos vocês. Mais uma vez, obrigado. Agora eu vou encerrar a gravação e conto com a presença de todos vocês na próxima semana. Em nome da Labre do Rio Grande do Sul, muito obrigado.